Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educa Balsas. Eu sou a professora Silene, a professora de língua inglesa. Estou aqui para nós aprendermos um pouco mais sobre alguns assuntos relacionados à língua inglesa, certo? Então hoje nós vamos falar sobre os subject pronouns, os pronomes que são sujeitos, alguns pronomes que servem, digamos assim, para indicar alguns substantivos que fazem algumas ações, certo? Então aqui a unidade temática de hoje é pronomes, que são os pronomes, o ensino fundamental, 7º ano, e o nosso componente curricular, língua inglesa. Qual a habilidade de hoje? É a habilidade 20 de língua inglesa do 7º ano do ensino fundamental, que visa discriminar o sujeito de objeto utilizando pronomes a eles relacionados. Então nós vamos observar aqui quem vem a ser sujeito das frases, quem vem a ser o objeto das frases e qual pronome nós utilizamos para descrever tanto o sujeito quanto o objeto utilizado nessas frases. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses pronomes. Os subject pronouns são o quê? Constitui o grupo dos personal pronouns, dos pronomes pessoais. A função deles é a de sujeito da oração. Então, toda vez que nós falarmos de algo ou de alguém, podemos substituir a função desses substantivos por a função desses pronomes, pois se relacionam diretamente com o verbo principal, explicitando quem ou o que faz determinada ação. Lembrando que o sujeito ele sempre vai fazer algo, não é isso? Ou quem fez algo. E quando nós relacionamos os pronomes a esses sujeitos, os pronomes que são relacionados são os subject pronouns, os pronomes sujeitos. Pode se tratar também ou indicar quem ou o que é descrito pelo verbo principal. Nós sempre vamos observar o verbo principal da frase e vamos ver quem praticou essa ação. E quando nós falarmos de quem praticou essa ação, nós estamos falando do sujeito. E aí nós vamos ver que a função desse sujeito, dessa oração, está relacionado a esses pronomes. Além disso, os subject pronouns antecedem ao verbo nas orações. Eles sempre vêm antes do verbo. Por que, professora, você está falando isso? Porque depois nós vamos ver os pronomes que vêm após o verbo. E nós temos que ver a diferença entre ambos, certo? Então, diferente dos object pronouns, que é isso que eu estou falando para vocês, que sucedem, que vêm após os verbos, recebendo, portanto, a sua ação. Então, os pronomes sujeitos, os pronomes, os subject pronouns, eles vêm antes do verbo e são os que praticam a ação, certo? Nós vamos lembrar disso. Utiliza-se os subject pronouns com o objetivo de tornar mais coesas as falas e os textos, evitando repetições excessivas e desnecessárias. Então, quando nós vamos construir um texto, para esse texto não ficar muito repetido e você passar o tempo todo repetindo alguns substantivos, nós podemos usar o pronome para substituir o nome desse substantivo sem sofrer alterações na frase, e esses pronomes vão estar relacionados a esses substantivos e às ações que eles praticaram. Observem aqui. Quais são os subject pronouns? Nós já observamos lá no 4º, 5º ano, vocês volta e meia também já devem ter estudado sobre esses pronomes. Quais são os pronomes? Nós temos aqui no singular e no plural. No singular nós temos o pronome I, eu, certo? You, você, he, ele, she, ela, it, é ele ou ela. It nós usamos para coisas, nós não usamos para pessoa. Quando nós falarmos de pessoas, nós usamos he, se for ele, e she, se for ela. Agora, se não for pessoas, nós usamos it. Eu vou falar de uma cadeira, ela é macia, eu uso it, e não she, para falar ela. Agora, se nós falamos de uma pessoa, Joana, aí eu sim posso substituir o substantivo Joana por she, que significa ela. Então, se for coisas, it. Então, esses aqui são os pronomes do singular. Quais são os pronomes do plural? We, nós, you, vocês e they, que significa tanto eles quanto elas. Esses aqui estão no plural. Observe que nós temos aqui o you, tanto no singular quanto no plural, e nós vamos já falar sobre essa questão do you. Lembrando, nós possuímos esses subject pronouns, são os pronomes pessoais, que são trabalhados tanto no singular quanto no plural. Lembrando que I, you, he, she e it são do singular, we, you e they são do plural. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para coisas, we, nós, you, vocês e they, eles ou elas. Como eu falei para vocês, aqui, ó, de acordo com os gramáticos, existem 8 subject pronouns, que são os que nós vimos aqui.
em inglês que possui algumas peculiaridades em relação ao português, especialmente sobre a questão do gênero e da forma. Por exemplo, a segunda pessoa do singular e do plural tem a mesma forma, you, foi o que eu mostrei para vocês. You, tanto no singular quanto no plural, ele tem a mesma escrita e às vezes confunde um pouco o leitor de língua inglesa, que significa tanto você quanto vocês. Sabe-se a diferença de uso pelo contexto empregado pelo falante. Então, de acordo com a frase, é que eu vou ver se esse substantivo está no singular ou que esse pronome está no singular ou no plural. Olha o exemplo que nós temos aqui. Olha esse exemplo. You are student. Você é um estudante. You are student. Aqui nessa frase e na outra, nós vamos observar que a escrita é a mesma. You are student, você é um estudante. Sabemos que essa frase está no singular, por quê? Porque o complemento está no singular, certo? You are students. Olha o exemplo aqui, ó. Students já possui o S, nós vemos que esse substantivo está no plural. Logo, o pronome vai vir também com a tradução do plural. Vocês são estudantes. O verbo to be, ele tem a mesma escrita tanto para o singular quanto no plural, no caso do you. Nos outros nós temos is para o singular e are para o plural. Mas nesse caso aqui é a exceção. Toda vez que eu escrever you, o verbo to be vem are. Por quê? Porque ele tem a mesma escrita e nós não sabemos quando ele está no plural ou no singular se nós não observarmos o contexto da frase. Nesse caso aqui nós vimos duas frases e nós vimos que a primeira está no singular, ele veio com a tradução do singular e na segunda ela está no plural e veio com a tradução de acordo com a frase no plural. A dica que eu coloquei aqui, ó. Fica claro que é possível entender, mesmo em um contexto mais reduzido, que a diferença do you no singular e do plural ocorre pela interpretação do objeto, o que é o complemento da frase, pois o artigo indefinido só pode ser usado com o substantivo no singular, certo? No exemplo 2, o substantivo está no plural, logo trata-se do you no plural, foi o que eu observei para vocês aqui. Então, nesse caso, do substantivo you, nós temos que ter bastante cuidado, observar o contexto que ele está escrito, observar os substantivos que vêm após, se esse substantivo está no singular ou no plural, para nós vermos o contexto e ver a melhor tradução para esse pronome. Agora, quanto ao gênero, quando nós falamos de questão masculino ou feminino, nós temos he, she, it, que é ele, ela, ou ele ou ela, certo? O it é usado para referir-se a alguma coisa não humana, foi o que eu falei para vocês anteriormente. Toda vez que nós vamos usar it, nós podemos usar para animais, para objetos, mas se nós falarmos de pessoas, nós usamos he para falar ele e she para dizer ela. Ideias abstratas, substâncias para dar ênfase. Então, toda vez que eu for usar o it, quando? Para referir-se a alguma coisa não humana, não é coisa que não tem vida, é coisa não humana, certo? No caso, animais, objetos, ideias abstratas, substâncias para dar ênfase. Olha um exemplo aqui, ó. Alguns exemplos de pronomes que nós utilizamos. Lembrando que eu falei para vocês que a questão dos pronomes nós utilizamos geralmente para não haver muita repetição de substantivos em um texto. E ele, tanto no português quanto no inglês, nós o utilizamos geralmente para, digamos assim, substituir alguns substantivos e deixar esse texto um pouco mais coeso, um pouco mais coerente, sem muitas repetições. Olha o exemplo aqui que nós temos, ó. Martha is my daughter. Marta é minha filha. Já falei aqui que ela é minha filha. She has 5 cats. Ela tem 5 gatos. Para eu não repetir de novo, Marta tem 5 gatos, o que é que eu faço? Eu utilizo um pronome relacionado a esse substantivo Marta, que é ela. Então aqui, ó, Martha is my daughter, ela é minha filha. She, quem é? Ela tem 5 gatos, então está relacionado. Agora, se eu dissesse assim, Marta é minha filha, Marta tem 5 gatos, esse texto você iria entender, mas ele fica muito redundante, há muita repetição do substantivo Marta. Por isso, nós utilizamos o she, que tem o mesmo valor que esse substantivo, não vai perder, digamos assim, o seu sentido, para nos remetermos ao substantivo Marta e deixar essa frase um pouco mais coesa. Outro exemplo. Peter is a good boss. He lives abroad. Peter é um bom chefe. Eu já citei o substantivo Peter. Para não repetir novamente, o que eu fiz? Eu usei o pronome he para substituir qual substantivo? Peter is a good boss. He lives abroad. Ele mora no exterior. Quem é aquele? Nesse caso, Peter, certo?
Então, aqui nós utilizamos o pronome he. Olha o outro aqui, ó. I read a book. It was about photos. Eu li um livro. Ele era sobre fotos. Olha aqui, nós usamos o pronome ele. Para falar de quem? Do livro. Agora, eu coloquei até aqui, ó, em destaque a tradução para você ver que o it eu utilizei, significa ele da mesma forma que está aqui na segunda frase, porém, eu estou falando de um livro. Livro é uma coisa. Logo, eu uso it e não uso he. He para dizer ele somente para pessoas. It, coisas, animais, no geral, certo? Então, aqui para não dizer, eu li um livro. O livro era sobre fotos, para não repetir o substantivo livro, eu utilizei it, o pronome it, para não haver essa repetição. Agora, quais são os usos desses subject pronouns? Quais são os usos desses pronomes sujeitos? Nós podemos até falar pronomes sujeitos, mas entra também na questão dos pronomes pessoais. Equivalente aos pronomes pessoais do caso reto em português, os subject pronouns ocupam a posição de sujeito, geralmente eles vêm nessa posição de quem praticou a ação na oração e antecede ao verbo principal. Ele sempre vem antes do verbo principal da frase ou da oração, auxiliando os aprendizes na língua inglesa na identificação deles. Eles sempre vão vir antes do verbo principal e vão, digamos assim, ficar nessa posição de sujeito da frase. Quem pratica ou faz algo. Quem pratica ou faz a ação. Agora, os pronomes de maneira geral podem ter a função de substituir algum elemento na frase para evitar certas repetições. Nós já vimos isso aqui também. Por exemplo, nesse caso não é diferente, já que os subject pronouns podem substituir substantivos e grupos nominais. Essa substituição ela se faz necessária justamente para tornar um texto mais coeso, um texto, digamos assim, sem muitas repetições. Olha o meu exemplo aqui, ó. Where is Paul? Onde está Paul? He is at home. Ele está em casa. Nós vemos aqui nessa segunda oração, não é preciso repetir o nome Paul, pois já está claro que estamos falando. Lembre-se de que para fazer perguntas em inglês, o verbo vem antes do sujeito. Olha aqui, ó. Toda vez que nós vamos fazer perguntas, o verbo vem antes do sujeito, ó. Paul, ele vem antes. Na resposta temos a estrutura sem inversão. Sujeito, verbo mais complemento. He is at home. Nesse caso aqui, he é o sujeito. Quem está em casa? Ele. Então, logo, he é o sujeito. Ele pode também vir como sujeito da oração. Outro exemplo. I go to the supermarket twice a week. Eu vou ao supermercado 2 vezes por semana. Nesse caso aqui, o subject pronoun está antes do verbo, ó. I. Qual é o verbo? Go. Ele vem antes do verbo da oração. Nesse caso aqui, é o único que deve sempre ser escrito com a letra maiúscula. Qual? O I. I, que significa eu em inglês, ele sempre vai vir com letra maiúscula. Sempre o I em maiúsculo. Ela pode vir no início, no meio ou no final da frase. Sempre, sempre, sempre vai ser escrito com letra maiúscula, independente da sua posição. Então, aqui I go, eu vou. Ele vem antes do substantivo, antes do verbo, certo? Indica o sujeito. Quem vai ao supermercado 2 vezes por semana? Eu. Então, logo, eu é o subject pronoun, pronome sujeito. Outro exemplo aqui. She bought a new blue bag. Ela comprou uma nova bolsa azul. It cost 200. Ela custou R$200. No exemplo 4, nós mostramos aqui a substituição de um grupo nominal. A new blue bag, aqui ó, quando eu falo it, eu estou me referindo a new blue bag, a nova bolsa azul, certo? Por um subject pronoun it na segunda oração. Em português, a segunda oração poderia vir sem o subject pronoun, porque existem frases sem sujeito, com sujeito oculto ou indeterminado. Na língua inglesa, tais construções são impossíveis, devemos sempre utilizar um subject pronoun. Então, nesse caso aqui, o it, ele substituiu toda essa estrutura aqui, ó, a new blue bag. Quem comprou? Ela comprou a nova bolsa azul. Ela custou R$200. Quando eu falo it, ela, estou substituindo a expressão a new blue bag, uma nova bolsa azul. Por que eu usei it para dizer ela? Porque aqui nós vemos que bolsa é uma coisa, um objeto. Logo, nós usamos it e não she para dizer ela. Outro exemplo. It rains a lot em São Paulo. Chove muito em São Paulo. It rains.
Aqui o it veio antes do substantivo, antes do verbo aqui também, ó, nós observamos. Se eu estou me falando em questão de chuva, chuva não é pessoa, logo eu uso it. Ainda sobre o quarto exemplo, se o objeto estivesse no plural, it seria substituído por they. Então, se nós estivermos falando, por exemplo, as bolsas, elas, nós poderíamos usar they, porque they, eles ou elas, eu posso usar tanto para pessoa quanto para coisas. Mas o it, no singular, somente para coisas e objetos, certo? Então, aqui, o pronome neutro só tem forma específica na terceira pessoa do singular, para distinguir coisas não humanas. Na terceira pessoa do plural existe apenas uma forma, certo? Que é o they. Nesse caso aqui, nós estamos falando de chuva, certo? Então, logo eu vou usar it para dizer chove muito em São Paulo. O sujeito ele é oculto, porém nós usamos em inglês, nós temos que relacionar esse sujeito na frase, por isso nós utilizamos o it. Um próximo exemplo aqui, ó. She bought 2 blue bags. They cost a fortune. Ela comprou 2 bolsas azuis. 2 blue bags, 2 bolsas azuis. Eu sublinhei aqui para vocês. They. Aqui nesse caso é o que eu falei para vocês. Eu poderia usar it para falar das bolsas azuis, mas nesse caso ela está no plural e it só pode ser utilizado no singular, por isso que nós usamos they para falar they cost a fortune. Elas custaram uma fortuna. Elas quem? 2 blue bags, as 2 bolsas. Então nesse caso aqui they substituiu a expressão 2 blue bags, certo? Então, pessoal, esses pronomes, eles são bem tranquilos de nós aprendermos. Lembrando que todos esses pronomes nós usamos para substituir alguns substantivos, tornar as frases um pouco mais tranquilas, com menos repetições, mais coesas. E nós utilizamos, não só no inglês, mas no português também nós utilizamos esses substantivos. Aqui, a nossa aula foi sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assistir as nossas aulas, continue acompanhando toda a nossa grade e eu espero vocês em uma próxima aula. Bye, bye!